Olá, eu sou Isabel Filgueiras, repórter do Valor Invest. E hoje eu quero falar com você sobre as 5 coisas que você precisa olhar num fundo de investimento antes de colocar o seu dinheiro ali. Bom, a primeira delas é o risco. E esse risco tem tudo a ver com a classe de ativos que aquele fundo investe. O que tem dentro daquele fundo? Bom, se um fundo tem mais ações, ele vai ser um fundo naturalmente mais arriscado, porque ações são um ativo volátil de risco. Mas já se o fundo investe muito mais em títulos do Tesouro Direto, por exemplo, ou títulos de renda fixa, esse fundo provavelmente vai ter um risco mais baixo. A segunda coisa é a rentabilidade, mas não só a rentabilidade recente, você deve olhar o histórico de rentabilidade daquele fundo, como que ele performou ao longo dos últimos anos. E aí você vai ter uma ideia do que esperar de retorno do seu dinheiro quando você aplicar naquele fundo. Mas lembre-se, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A performance de um fundo varia de um ano para o outro. Aquilo ali é mais para você ter uma base do que esperar daquele investimento. A terceira coisa é a liquidez. O que é isso? A liquidez é a velocidade com que você consegue tirar o seu dinheiro do fundo, com que você consegue resgatar. Muitas vezes a liquidez nas lâminas de fundos, ela é colocada como D mais 0, D mais 1, D mais 30, o que é isso? É a quantidade de dias úteis que vai demorar do pedido do resgate para que aquele dinheiro caia de volta na sua conta. Então, isso depende muito do seu objetivo financeiro ao investir naquele fundo. Se, por exemplo, você investe para uma reserva de emergência, o ideal é você ter uma alta liquidez. Um fundo que você consiga um resgate rápido, D mais 0 no mesmo dia, D mais 1 no dia seguinte. Não adianta muito ir para um fundo D mais 20, que vai te demorar mais tempo para pagar. E aí eu queria falar sobre a quarta coisa, que é o aporte. É o dinheiro que você precisa para investir naquele fundo e continuar investindo nele. Muitas vezes o aporte é mais baixo. Tem fundo que com R$100 você já consegue investir. Tem outros que tem um aporte alto de 50, 100 mil reais. E também tem uns que pedem um aporte mínimo para movimentação, que é aqueles depósitos que você faz depois que você já investiu a primeira vez, e também para resgate. Então fique bem ligado nisso. Tem inclusive fundos que exigem que o investidor seja qualificado, que são aqueles investidores que têm pelo menos R$1 milhão aí investidos no mercado financeiro. Nesses casos, o aporte costuma ser bem mais alto. E aí, a quinta coisa que eu queria falar com você é sobre as taxas. E as taxas são um ponto de muita importância. Por exemplo, se você tem um fundo com taxa de administração muito alta e é um fundo de renda fixa, ele pode prejudicar bastante sua rentabilidade quando os juros estão baixos, como agora. A outra taxa que costuma aparecer nos fundos é a taxa de performance, que é uma taxa cobrada quando o fundo rende mais que algum indicador. Então, por exemplo, um fundo ele pode ter uma taxa de performance de 20% sobre tudo que render mais que o Ibovespa. E aí essa taxa vai ser cobrada só sobre o que ultrapassar. Se o fundo não render mais que o Ibovespa, essa taxa não será cobrada. Isso que eu queria falar com vocês hoje, e aí eu vou recapitular as 5 coisas que você deve olhar antes de investir num fundo de investimento. A primeira delas é o risco, a classe de ativos que tem dentro daquele fundo. A segunda é o histórico de rentabilidade do fundo, para você ter uma ideia do quanto você vai ganhar com ele, ou do quanto você pode ganhar com ele. A terceira coisa é a liquidez, que tem tudo a ver com o seu objetivo e a velocidade com que você vai conseguir resgatar o dinheiro desse fundo. A quarta é o aporte. Quanto dinheiro você precisa para investir nele, continuar investindo nele. E a quinta coisa são as taxas de administração e de performance. Bom, por hoje é só. Obrigada. Tchau, tchau.